E aí, o que fazer? Como cuidar do nosso sistema imunológico para nos mantermos bem, e, em especial, cuidando das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão próximas. Para estar chegando aqui, que ainda não me conhece, o meu nome é Luiz Augusto, eu sou doutor em imunologia, PhD, com pós-doutorado nessa área. Atuo como imunologista há muitos anos, há mais de 25 anos. Inclusive, sou credenciado pelo Ministério da Saúde, certificado em um curso do Ministério da Saúde para enfrentamento da Covid-19, manejos clínicos da Covid-19. Então, eu tenho trabalhado na linha de frente de combate a essa doença, em especial na área de diagnóstico, onde nós estamos estudando formas de identificar e isolar rapidamente pacientes infectados. Vocês devem estar percebendo que agora a gente está passando por uma fase ainda mais intensa de pessoas infectadas pelo vírus, porque ele sofreu mutação. Eu já havia alertado isso em 20 de janeiro de 2020, antes da doença chegar no Brasil. Exatamente. Então, para quem já me acompanha há mais tempo, já deve ter visto esse meu vídeo nas redes sociais, onde eu falo categoricamente que o maior problema do Covid-19, do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, é um vírus que sofre mutações muito facilmente. E essa mutação que ele tem sofrido em função das pessoas terem muito contato umas com as outras, está fazendo com que a doença se espalhe ainda mais rápido atualmente. E aí? O que fazer? Não é? Então, esse é o objetivo principal dessa nossa aula de hoje, desse nosso workshop de hoje. E eu quero deixar alguns recados assim iniciais muito importantes para que vocês tenham o máximo proveito nessa nossa jornada de conhecimento aqui, tá? É conhecimento técnico, é conhecimento científico. E a primeira coisa que eu preciso que vocês façam, todos vocês, é que, por gentileza, tenham em mão dois instrumentos que eu considero absolutamente fundamental para qualquer profissional que queira se desenvolver. Foi isso que me trouxe até aqui e eu revelo aqui para vocês. Bem simples, olha aqui, um caderno e um lápis ou uma caneta. Então, por favor, tenha em mão um caderno, um bloco de anotação, um lápis, uma caneta, porque nós vamos precisar tomar nota de algumas coisas importantes. Vou deixar bem claro que esse workshop, ele começa hoje, dia 8 de março, ele vai até o dia 1º de abril, então nós temos aí 8 encontros ao longo desse mês de março todo e é logo ali no início do mês de abril, onde eu vou dar para vocês 8 aulas, cada uma de um tema, e hoje a gente começa com Covid-19. Todos os temas diretamente relacionados ao funcionamento do sistema imunológico. E o que nós podemos fazer pela nossa saúde para, cuidando do sistema imunológico, não sofrer com essas doenças que a gente vai tratar aqui em cada um dos temas. As aulas acontecem sempre às 20 horas em ponto, como começou hoje, às segundas e quinta-feira. Você se inscreveu para essa aula de segunda-feira, tem uma próxima aula na próxima quinta, depois segunda, quinta e assim sucessivamente até o dia 1º de abril. E o que você precisa fazer caso precise do certificado de participação desse workshop? Lembrando que este certificado de participação, ele é oficial e ele te dá direito, por exemplo, a colocar no seu currículo vitae. Sim, você vai poder usar esse certificado no seu currículo. Inclusive, se você faz faculdade, se você faz algum curso superior, este certificado pode ser usado como dispensa de atividades complementares para a sua formação, para a sua grade curricular. Quem faz faculdade sabe disso. Precisa de atividades complementares que são extracurriculares para que você possa se formar. E esse certificado aqui serve para que você apresente lá na sua coordenação de curso para a sua formação. Então,
é extremamente valioso, isso que eu estou entregando aqui para vocês, tá bom? E para quem não faz curso superior, para quem já é profissional na área da saúde, é um conhecimento extremamente importante para você agregar aí ao seu currículo. E para quem ainda, atenção, não é da área da saúde, mas sonha, deseja entrar na área da saúde, este certificado também vai te ajudar a se profissionalizar nessa área. Eu explico isso melhor para vocês ao longo dessa jornada, ao longo desse workshop, mas este certificado também poderá ser usado para você que sonha em se tornar um profissional na área da saúde, como carga horária para a sua profissionalização. Então, é muito importante o certificado. E aí vem a grande pergunta, mas espera aí, professor, doutor Luiz Augusto, o que eu tenho que fazer para conseguir certificado? É participar da aula, do início ao fim. A aula é de 1 hora apenas, então ela termina às 9 horas em ponto. E ao final da aula, eu vou disponibilizar para vocês, eu e a Neuci, que está me ajudando aqui nessa organização, um link onde você vai se inscrever, responder ao questionário, e é por isso que eu estou pedindo para você ter caderno e caneta, porque ao longo da aula eu vou te ensinar muita coisa. E eu preciso que você anote o máximo possível. Porque, com base no que eu falar aqui, você vai conseguir responder ao questionário. E se você responder ao questionário, você vai obter o seu certificado. Tá claro, gente? Neuci, por gentileza, se você puder escrever isso aí no chat para todo mundo, vai ser muito importante. Por quê? Assim, todo mundo fica sabendo. Gente, tem que participar. Não adianta só ficar me ouvindo até o final da aula. Não, você tem que participar, você precisa de caneta, você precisa de caderno, anote tudo. Por quê? O que eu vou ensinar aqui para que você receba o seu certificado de participação, será necessário responder um pequeno questionário. São 5 questões simples de responder, mas sem ter tudo anotado, vai ficar mais complicado, tá bom? Então, comecem a anotar aí as coisas, porque vai ser importante, senão se depois você não consegue responder lá o questionário, tá bom? Então, vamos começar? Começando então a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Covid-19 e o sistema imunológico. Como cuidar do sistema imunológico para que a gente possa, caso se infecte com o vírus SARS-CoV-2, ter uma transição mais branda da doença, sofrer menos com essa doença. Tá joia? Primeira informação, muito importante. Anote isso aí, por favor, no seu caderno, tá? Gente, sistema imunológico é o responsável direto pelos sintomas da Covid-19. Eu vou repetir. O sistema imunológico é o responsável direto pelos sintomas da Covid-19. Espera aí, professor doutor Luiz Augusto, o que você está querendo me dizer com isso? Gente, tem vários tipos de doença que nós podemos ter ao longo da nossa vida. Algumas doenças, o sistema imunológico, ele não tem uma relação direta com os sintomas, tá? Vou dar um exemplo. Vamos lá pegar uma doença que não tem relação direta com o sistema imunológico. Vamos pegar, por exemplo, uma dor no nervo ciático. Tem muita gente que tem uma dor no nervo ciático. Isso não tem uma relação direta com o sistema imunológico. É um problema na coluna. Um desvio ali da lombar pode estar comprimindo um nervo, comprimindo o ciático, e a pessoa sente uma dor muito intensa. Isso não tem relação com o sistema imunológico. Agora, tem doenças que é o sistema imunológico que provoca os sintomas. Opa, estou entendendo, professor. O que você está me dizendo? Eu já ouvi falar muitas vezes que quando a pessoa tem uma queda do sistema imunológico, tem uma baixa imunidade, é que surge a doença.
Pois é, gente, isso é um equívoco. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje, de uma vez por todas, se você continuar aprendendo comigo imunologia, você sempre vai me ouvir dizer isso. O sistema imunológico, muitas vezes, ele está trabalhando em excesso. É exatamente isso. E o excesso de atividade do sistema imunológico é que causa os sintomas. É o caso, por exemplo, da Covid-19. A Covid-19 não é uma queda da imunidade, muito pelo contrário, é um excesso da atividade das células imunológicas, onde, em locais que a gente não precisava de tanta inflamação, como é o caso do pulmão, imagine, por exemplo, uma inundação de células no pulmão. Isso vai gerar um infiltrado no pulmão e a pessoa fica com dificuldade de fazer trocas gasosas. Aquele excesso de células no pulmão, que é um infiltrado inflamatório, que é o sistema imunológico trabalhando de forma exagerada, é que causa a morte dos pacientes com a Covid-19. Viu só que interessante? Então, o que fazer neste caso? Tá bom? Então, Delci, anote aí no chat para mim essa primeira informação fundamental da nossa aula de hoje. Para quem não anotou ainda, a Delci vai digitar aqui no chat e depois você pega a informação. Olha lá. O sistema imunológico é o responsável direto pelos sintomas da Covid-19. Isso é muito, muito interessante, porque muda a nossa perspectiva em relação ao que fazer nesse caso dessa doença. Então tá, professor doutor Luiz Augusto, se na Covid-19 eu tenho, então, uma super ação no meu sistema imunológico, o que eu deveria fazer, então, era diminuir a função no sistema imunológico, mas isso não causaria ainda mais doença? É isso que a gente precisa aprender. Gente, muitos de vocês que ainda estão iniciando nessa profissão, né, que é de cuidados com a saúde, especialista em imunologia, não sabem que é plenamente possível modular a atividade do sistema imunológico. É exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender a modular. E o que é modular, professor doutor Luiz Augusto? Modular, gente, é equilibrar. Tipo assim, olha, imagine esse estojo aqui na minha mão. Assim, nessa posição, ele estaria desequilibrado. Desequilibrado. Equilibrado é quando ele está desse jeito, olha. Nem para lá, nem para cá. A situação de equilíbrio do sistema imunológico é quando nós dizemos que ele está modulado. Ele não está funcionando nem para o lado esquerdo, nem para o direito. Ele está funcionando do jeito certo. E como fazer isso, então? Olha que legal, gente. Segunda informação estratégica da aula de hoje. É para tomar nota, hein? É para tomar nota. Lembrando que tudo isso que eu estou ensinando, no final da aula, você vai ter que responder ao questionário para obter o seu certificado de participação. E essa é a segunda informação chave na aula de hoje. Anote aí para mim. A modulação do sistema imunológico, repetindo, a modulação do sistema imunológico é feita de duas maneiras. Vamos lá? A modulação do sistema imunológico é feita de duas maneiras. São duas técnicas principais que nós temos, tá bom? Agora eu vou falar quais técnicas são essas. Técnica número 1, medicamento. Técnica número 1, medicamento.
Agora, técnica número 2, alimentos funcionais. Então, vamos anotar? Técnica número 1, medicamentos. Técnica número 2, alimentos funcionais. O que são medicamentos? Medicamentos são, no popular, né, remédios, e todo medicamento, obrigatoriamente, ele precisa de uma prescrição médica. Somente o médico pode lhe receitar um medicamento específico, né? Não é possível que a gente use um medicamento por conta própria. Sabem por quê, gente? Porque os medicamentos, eles têm efeito colateral. E por ter efeito colateral, há necessidade de uma responsabilidade técnica. Porque a dosagem do medicamento vai interferir diretamente no seu organismo. E se for numa dosagem inadequada, em vez de salvar a vida do paciente, trazer a cura, ele pode fazer exatamente o efeito contrário. Então, é necessário, toda vez que se usa um medicamento, uma prescrição médica, uma responsabilidade técnica. Mas olha o que nós estamos aprendendo hoje, que é possível modular o sistema imunológico utilizando alimentos funcionais naturais. E se é natural, não precisa de prescrição médica. Todos nós podemos consumir. Mas quais alimentos são esses? Onde eu posso encontrá-los? E como que eles funcionam sobre o sistema imunológico? É isso que nós vamos aprender, principalmente no contexto dessa doença que é a COVID-19. Mas antes de falar destes alimentos, vamos entender um pouco mais da COVID-19. Como que surge a doença, como que ela se inicia e quais são os cuidados que nós precisamos ter ao longo da nossa vida para evitar os sintomas graves dessa doença, tá ok? Então, vamos acompanhar a lógica aqui. Vamos lá. A questão é a seguinte, gente. A COVID-19, ela é uma doença diretamente relacionada a um desequilíbrio do sistema imunológico. E o que é o sistema imunológico? É um conjunto de células que estão presentes no seu sangue, no sistema linfático, que são os vasos que correm junto à pele, nos linfonodos, e essas células, elas têm um papel fundamental de identificar, atenção, vírus, bactérias, protozoários, vermes, célula cancerígena, e ainda manter o sistema do corpo inteiro em equilíbrio. Porém, quando essas células falham na sua atividade, quando elas não conseguem funcionar de forma correta, o organismo entra em desequilíbrio e aí surge um processo que a gente chama de inflamação. O que é inflamação? É quando eu tenho um excesso de células imunológicas, que são essas células presentes no sangue, nos linfonodos, na linfa, que são os vasos linfáticos, agindo de forma muito intensa num determinado tecido. Se isso for, por exemplo, no pulmão, simplesmente a pessoa fica com dificuldade de fazer trocas gasosas. E ela pode literalmente, neste caso, morrer afogada de tanto infiltrado, de tanta célula que chega no pulmão. E o que essas células foram fazer ali no pulmão? Combater um vírus que está ali presente. No caso da doença COVID-19, nós estamos falando de um vírus chamado SARS-CoV-2, e esse vírus, ele não tem um tropismo específico. Espera aí, professor doutor Luiz Augusto, tropismo, o que é isso? É o seguinte, gente, ele não é específico, por exemplo, para um determinado tipo de célula.
ele não vai se ligar somente no pulmão, ou no coração, ou no intestino, ou no fígado. Ele praticamente inunda todas as células do corpo. E quando ele chega no pulmão, e lá tem um excesso de células infectadas por esse vírus, o sistema imunológico vai levar até o local macrófagos, linfócitos, neutrófilos, basófilos. Esses nomes são os nomes das células do sistema imunológico para aquele local com o objetivo de matar o vírus. Mas, à medida que ele vai tentando atacar as células infectadas pelo vírus, o que vai acontecer? Ele vai também dificultar a função das próprias células daquele órgão, no caso, o pulmão. Então, um pulmão lotado de células do sistema imunológico não vai conseguir funcionar normalmente. E o papel de fazer as trocas gasosas estará prejudicado. E aí o paciente começa a ter dificuldade respiratória. E é este o principal sintoma grave que nós observamos na Covid-19. Qual que é a cura? A cura ainda não existe. E a solução que nós temos hoje nos hospitais é disponibilizar para esse paciente que desenvolveu essa forma grave da doença, esse sintoma, oxigênio. Porque com mais oxigênio disponível no pulmão, ele vai ter mais trocas gasosas do que se ele não estiver recebendo oxigênio, devido ao excesso de inflamação que está acontecendo ali dentro. A consequência é, enquanto a inflamação não diminuir, ele tem que receber oxigênio. E aí, gente, vira um cabo de guerra entre necessidade de oxigênio e excesso de inflamação. Quem é que vai vencer esse cabo de guerra? A gente sempre espera que seja o paciente. Mas como nós não temos nenhum medicamento específico para a Covid-19, para diminuir a carga viral, para diminuir a intensidade do sistema imunológico sobre os pulmões, infelizmente, muitas vezes, a guerra acaba indo para o lado do vírus e, consequentemente, o paciente vem a óbito. Para se evitar isso, hoje nós temos, vocês já sabem muito bem, são as medidas profiláticas, máscara, álcool gel e evitar aglomerações, porque o vírus é transmitido de pessoa para pessoa através de gotas de saliva. Então, se a pessoa fala muito próximo uma da outra, ela pode transmitir o vírus através de tosse, de espirro, não é? E essa é a forma principal de contágio. Então, se você tem contato direto com o paciente infectado, a sua chance de pegar o vírus é muito, muito alta. E quando ele entrar no seu organismo, o que pode acontecer? Ele replicar em velocidade acelerada, migrar para o pulmão e lá começa a inflamação. E essa inflamação, ela vai, infelizmente, levar ao óbito do paciente, exceto se, muita atenção, o sistema imunológico der conta de fazer uma resposta imunológica equilibrada contra o vírus. E é isso que nós vamos aprender agora. Então, essa é a informação-chave número 4 dessa aula de hoje, tá? Como fazer essa resposta equilibrada contra o vírus da Covid-19. Anote para mim, como fazer a resposta equilibrada contra o vírus da Covid-19. Muito bem. Vocês já sabem que nós temos duas formas de equilibrar o sistema imunológico, com medicamento e com alimentos naturais. Um dos medicamentos que nós temos disponível hoje, não na quantidade que a gente precisava, mas está aí disponível, são as vacinas. Opa, espera aí, professor, doutor Luiz Augusto, você está querendo me dizer que vacina é um medicamento? Exatamente isso. Vacina é um medicamento,
Portanto, precisa de prescrição médica, precisa de responsabilidade técnica. Tem duas formas de uma pessoa ser vacinada. Ou um médico dá a receita da vacina, ou o Ministério da Saúde, ele faz um programa nacional de vacinação. E, neste caso, não precisa da receita. É o que nós estamos observando hoje para o enfrentamento da Covid-19. Existem vacinas já autorizadas pela Anvisa, que estão sendo administradas, por enquanto, para um grupo controle, que são os pacientes idosos acima de 80 anos, e aí nós vamos acompanhar nas próximas semanas qual que é o nível de equilíbrio do sistema imunológico desses pacientes após a campanha de vacinação. Deu certo? Aí abre para o próximo grupo, que é abaixo de 70 a 80 anos. Deu certo? Abre para o próximo, de 60 a 70, e assim sucessivamente. Então, é esse o trabalho que está sendo feito com vacina neste momento para a Covid-19. E por que a vacina funciona? É porque quando eu administro a vacina para um paciente, é como se eu estivesse falando o seguinte para o sistema imunológico deste paciente: por favor, desenvolva uma resposta contra essa molécula que eu estou te dando aqui, contra esse medicamento que eu estou te dando, porque caso essa pessoa venha a infectar-se pelo vírus vivo mais à frente, ele não gere uma resposta inflamatória muito intensa. Perceberam? Então, o que é a vacina? A vacina é o vírus, ou uma parte do vírus, morto, atenuado, que, teoricamente, aliás, teoricamente não, tecnicamente, ele não consegue se replicar no organismo da pessoa. Então, quando eu coloco num organismo, eu faço, dou a injeção ali no braço da pessoa, um pedacinho do vírus ou uma parte do vírus, essa partícula ela não tem condições de fazer uma infecção no corpo. Ela não vai replicar, ela não vai invadir o pulmão, nem o coração, nem o intestino, mas ela vai ajudar o sistema imunológico a desenvolver uma resposta contra esse pedacinho do vírus. E essa resposta, gente, anotem por favor, ela se chama anticorpos. Anticorpos. O que são os anticorpos? Os anticorpos são proteínas específicas do sistema imunológico. Olha, os anticorpos são proteínas específicas do sistema imunológico, produzido por um tipo de célula chamado plasmócitos. Os plasmócitos são células específicas do sistema imunológico, que quando está presente no seu corpo, no seu organismo, confere uma proteção contra um vírus específico, desde que aquele plasmócito faça anticorpos especificamente contra aquele vírus. Opa, peraí, eu acho que eu estou entendendo. Quer dizer que quando você é infectado por um vírus, por exemplo, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, e você ainda não tem anticorpos contra esse vírus, o que vai acontecer? O seu sistema imunológico tem que produzir esses plasmócitos, ele tem que produzir esses anticorpos. E isso demora, isso não é fácil. Esse processo de produção desses anticorpos, ele pode demorar até 15 dias para acontecer. E só depois de 15 dias é que você vai ter anticorpos suficiente para neutralizar os vírus, impedindo que esses vírus façam infecção de mais células no seu corpo, como o pulmão, como o cérebro, como o olfato,
que é o nervo olfativo. Todas essas partes do corpo que são infectadas pelo vírus poderiam ser neutralizadas pela presença de anticorpos, se o seu sistema imunológico tivesse produzido anticorpos contra ele. Mas, se o vírus replica mais rápido do que a capacidade do seu sistema imunológico de produzir esses anticorpos, o que vai acontecer? Ele vai começar a infectar muitas células do seu corpo, o seu sistema imunológico entra em desequilíbrio, gera mais inflamação, no objetivo de fazer mais anticorpos, e é aí que vem os sintomas. Por isso que eu disse no início da aula, o sistema imunológico é o responsável direto pelos sintomas da Covid-19. E aí, o que os médicos têm de alternativa lá dentro do hospital? Oxigênio, para manter o pulmão funcionando, e anti-inflamatórios, para tentar evitar o excesso de inflamação no corpo. Mas aí é um problema muito sério, gente. Por quê? Quando o médico administra um anti-inflamatório, sabe o que acontece com o sistema imunológico? Ele fica ainda mais desequilibrado. Por quê? O anti-inflamatório, apesar dele não ser fatal, dele não matar o organismo, obviamente, mas ele aleja. Literalmente, ele aleja o sistema imunológico. Ele acaba levando o sistema imunológico, as células do sistema imunológico, em dificuldade de ação. Isso faz sentido porque, à medida que eu inibir a ação das células imunológicas, vai diminuir a inflamação no pulmão. E, teoricamente, eu vou salvar a vida do paciente. Mas o sistema imunológico fica desequilibrado. Não forma anticorpo, o vírus continua presente, e se não der tempo de recuperar o pulmão e o vírus continuar replicando, o anti-inflamatório não vai servir para absolutamente nada e o paciente pode acabar morrendo. Sabendo disso, qual que é a solução? Muito bem. Vamos deixar a vacina de lado, então, e vamos começar a pensar na segunda alternativa que nós temos. Como eu expliquei para vocês, a outra forma que nós temos de equilibrar o sistema imunológico é através dos alimentos funcionais, que são alimentos que ajudam o sistema imunológico a se equilibrar e dar uma resposta mais efetiva contra um vírus. Por exemplo, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Gente, resposta efetiva. O que é uma resposta efetiva? Nem para mais, nem para menos. É o equilíbrio. Quando eu uso esses alimentos, o meu sistema imunológico, ele aprende que tipo de vírus que eu estou entrando em contato ao longo da minha vida. Por que isso? Os vírus estão presentes no nosso dia a dia. Ele está presente nos alimentos, ele está presente no ar, ele está presente na sua pele. Exatamente, a gente entra em contato com vírus e bactérias todos os dias. Tem certas épocas que eles estão ainda mais abundantes, mais presentes, como a época do frio, onde as pessoas têm mais contato umas com as outras e eles são mais transmissíveis entre as pessoas. Quanto mais aproximação, mais a transmissão de um vírus de uma pessoa para outra. Mas, se o sistema imunológico ele consegue, atenção, reconhecer esses vírus, identificar a presença desses vírus, antes que o vírus esteja em abundância no organismo, o que acontece? Na hora que o vírus chegar, em maior quantidade, você já tem anticorpos contra ele. E aí esse vírus não vai conseguir
uma super replicação no seu organismo, e a tendência é que o sintoma seja mais brando. E a pessoa não venha necessitar, por exemplo, de uma internação, de uma UTI. E isso só é possível quando eu, antes de ter a doença, antes de ter me contaminado por esse vírus, já me alimentava com esses alimentos naturais que ajudam o sistema imunológico a funcionar bem. Ok? E nós vamos conhecer estes alimentos, tá? A partir de agora. Esses alimentos, eles são fundamentais para o equilíbrio e o funcionamento do seu sistema imunológico. Em especial, neste momento em que nós estamos vivendo, que é a Covid-19, que é extremamente séria, o vírus, ele pode ser transmitido de forma muito rápida, né, entre as pessoas, e isso gera dificuldades inflamatórias no pulmão. A gente não quer isso de jeito nenhum. Então, vamos lá. Anotem, por favor, agora, os alimentos que a gente tem disponível, tá? Para que a gente possa, então, incluir na nossa dieta diária e, dessa forma, levar o sistema imunológico ao equilíbrio para, no caso de infecções virais, ele ter uma resposta mais efetiva, mais equilibrada contra esses vírus. Anotem aí, por favor. São 2 tipos de alimentos que vocês têm disponível aí. Tipo 1, alimento tipo 1. Vitaminas e sais minerais. Tipo 1, vitaminas e sais minerais. Eu vou falar desse tipo primeiro, depois eu vou explicar o tipo 2. As vitaminas e sais minerais, elas têm um efeito como sobre o sistema imunológico? Atenção, essa é uma informação chave. O efeito das vitaminas e sais minerais sobre o sistema imunológico é um efeito sobre o metabolismo das células do sistema imunológico. Como assim células do sistema imunológico, professor doutor Luiz Augusto? Do que você está falando? Olha, linfócitos, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, basófilos, essas são as células do sistema imunológico. Para elas funcionarem, elas precisam de energia. Isso é metabolismo. É quando a célula obtém energia para o seu funcionamento correto. E de onde que vem essa energia? Vem dos alimentos, como a glicose, as gorduras, as proteínas. Mas para que as células usem esses alimentos de forma correta, ela precisa de uma série de reações metabólicas catalisadas por enzimas que está dentro das células. E essas enzimas são, gente, dependentes de vitaminas e sais minerais. Se faltar essas vitaminas e sais minerais, as células simplesmente vão funcionar de forma desequilibrada. É como o seguinte, olha, se a célula vive 3 dias, 72 horas, na falta dessas vitaminas e sais minerais, ela vai viver muito menos. É como se ela morresse antes da hora, antes do tempo. E para se evitar isso, é absolutamente fundamental o consumo diário dessas vitaminas e sais minerais. E as principais vitaminas e sais minerais que têm efeito direto sobre o metabolismo das células imunológicas são 2 tipos principais. A vitamina D e um sais mineral muito importante, que é o zinco. Ok? Zinco e vitamina D são 2 micronutrientes que, se você coloca na sua dieta, você vai ajudar e muito o funcionamento do seu sistema imunológico. A falta da vitamina D, a falta do zinco, prejudica o funcionamento. Mas atenção,
Olha o que eu estou dizendo. A presença em excesso da vitamina D é prejudicial. A presença em excesso do zinco também é prejudicial. Portanto, tem uma dose adequada, tanto do zinco quanto da vitamina D, para que o meu sistema imunológico funcione de forma equilibrada. Mas a ausência dessas moléculas no meu dia a dia prejudica demais o funcionamento dessas células. Então, está aí uma das coisas que nós estamos estudando recentemente, no caso de pacientes com Covid-19, qual que é o nível de vitamina D, de zinco no sangue deles. E o que a gente tem percebido? Que os pacientes que desenvolvem a forma mais grave da doença têm menos disponibilidade de zinco e vitamina D no seu sangue, mostrando uma correlação direta entre a carência desses micronutrientes e a dificuldade do sistema imunológico deles funcionarem bem. Perceberam? Portanto, não pode faltar. O excesso é prejudicial, mas se faltar, é prejuízo. Mas, professor doutor Luiz Augusto, eu já ouvi falar demais da vitamina C. Ah, porque a vitamina C é bom para imunidade, já ouvi falar demais disso. Isso é verdade ou é um mito? Preste muita atenção. A vitamina C, ela tem um único papel no metabolismo, que é a formação de uma proteína chamada colágeno. E o colágeno é importante para isso aqui, ó, para a pele. Essencialmente para a constituição da pele. Então, esse é o papel principal da vitamina C. A vitamina C, ela é também um antioxidante. O que significa ser antioxidante? Significa que ela vai diminuir o excesso de radicais livres no seu organismo, no seu sangue. Sabe o que é um radical livre? Um radical livre, ele é o excesso de oxigênio que a gente precisa, obviamente, para sobreviver. Sem oxigênio não tem vida. Mas o excesso de oxigênio, ele causa radicais livres que acabam matando as células, literalmente. Um radical livre pode, por exemplo, destruir a membrana plasmática de uma célula. A membrana plasmática é a superfície da célula. Pensa, por exemplo, num balão de aniversário, né? Se eu pegar um balão de aniversário, de uma festa de aniversário, se eu encher esse balão, ele fica grandão, aquela capinha de fora, aquela membrana de fora ali do balão, é como se fosse a membrana plasmática da célula. Um radical livre pode destruir essa membrana plasmática e o balão estourar. Isso acontece no nosso corpo. Portanto, a vitamina C vai diminuir os radicais livres, melhorando a sobrevida das células. Mas é só isso. Não existe nenhuma prova científica de que a vitamina C melhora a performance do sistema imunológico. Curioso isso, né? A maioria de nós acredita que sim. Não, vitamina C é essencial, eu preciso de vitamina C para aumentar a minha imunidade. Aí começa a tomar suquinho de limão, chá de limão, suco de laranja. Gente, mas a verdade é que essa vitamina C, o máximo que ela consegue fazer é diminuir os radicais livres do corpo, melhorando o funcionamento das células do corpo, mas ela não tem um efeito direto sobre o metabolismo do sistema imunológico. E aí eu dei dois micronutrientes fundamentais para o sistema imunológico, que é o zinco e a vitamina D. E agora, atenção, hein? Chave agora o que eu vou falar. Muita atenção. Tem um tipo 2 de alimento que é fundamental para o funcionamento do sistema imunológico. E aí sim, esse tipo de alimento ele tem um efeito direto sobre as células do sistema imunológico. Esse tipo 2, ele é chamado de, anote aí por favor, fatores de transferência. Como que é? Fatores de transferência. O que são os fatores de transferência? Gente, os fatores de transferência são proteínas muito especiais
encontradas principalmente no leite da amamentação. Sabe o leite que a mãe dá para o filho, que vai ali do primeiro até o 15º dia de vida? Esse leite é um leite rico em proteínas. Uma das proteínas que está muito abundante nesse leite é chamada de fatores de transferência. E essas proteínas, elas têm a capacidade, a propriedade de se ligar especificamente em receptores de células imunológicas. O que é isso, receptor de células imunológicas? Vamos lá. Lembra quando eu falei com você sobre o balão lá de aniversário? Pensa comigo. Imagina um balão de aniversário cheio. Você enche o balão. Agora você pega uma caneta e começa a desenhar ali na superfície do balão um tanto de desenhos. Umas bolinhas, um tanto de bolinha. Cada bolinha dessa, na superfície do balão, é um receptor do linfócito, do macrófago, da célula dendrítica, do neutrófilo, do basófilo. Ou seja, as células do sistema imunológico têm na sua superfície receptores específicos para os fatores de transferência. Por quê? Porque quando a criança recém-nascida recebe da mãe aquele leite rico em fatores de transferência no início da vida, esses fatores de transferência irão ativar e inibir esses receptores dos linfócitos, plasmócitos, neutrófilos, as células do sistema imunológico, e isso vai fazer com que o sistema imunológico do recém-nascido funcione melhor, de forma equilibrada. Portanto, se faltar os fatores de transferência, esse recém-nascido vai ter muito mais dificuldades. Dificuldade em quê? Enfrentar bactérias, vírus, protozoários, vermes e muitos outros desafios que o organismo dele vai ter ao longo da vida. Tanto é, gente, que vocês já sabem que criança que se alimenta no peito, ela tem muito menos problemas respiratórios, gripe, inflamações, infecções por bactérias e assim por diante, menos alergia. Porque dentro do colostro, que é esse leite da amamentação, esses fatores de transferência vão equilibrar o organismo do recém-nascido, da criança. Olha que legal isso. Mas o que isso tem a ver com a Covid-19? Nós sabemos hoje que pacientes que têm o sistema imunológico equilibrado antes da infecção pelo SARS-CoV-2 apresentam uma resposta mais rápida contra o vírus, desenvolvendo anticorpos mais rapidamente contra ele, evitando que ele espalhe pelo corpo. E a boa notícia dessa aula de hoje é que esses fatores de transferência, eles já estão disponíveis no mercado para que a gente possa se alimentar deles de forma preventiva, equilibrar o nosso sistema imunológico e assim o meu sistema imunológico vai desenvolver uma resposta mais rápida contra o vírus assim que eu for infectado. Então essa é a grande estratégia. Atenção, hein? Os fatores de transferência, eles não substituem a vacina. Muito pelo contrário. Os fatores de transferência, junto com a vacina, vai ser uma resposta ainda mais precisa, ainda mais efetiva contra o vírus SARS-CoV-2. E essa que é a grande informação que eu gostaria de ter passado para vocês nesse workshop de hoje, tá bom? O que nós vamos fazer agora, mais agora nessa parte final, eu vou pedir a Nilce que organize para nós, de uma forma mais equilibrada possível, as perguntas que vocês queiram fazer a respeito da Covid-19, o que vocês querem saber
tá? Eu vou responder a vocês agora. A Neuci vai organizar para nós, então, as principais perguntas que vocês têm e eu vou procurar responder o máximo que a gente puder até que se esgote aqui o nosso tempo. Tudo bem, Neuci? Você pode organizar para nós? Façam as perguntas no chat, né? Vocês podem digitar aí. A Neuci vai organizar para nós essas perguntas, tá bom? Bom, tem 2 pessoas com a mão levantada, 3 agora. Vamos pedir para que elas digitem no chat, né? A pergunta. Se você quiser abrir o microfone delas, tá tudo bem, não tem problema não. Pode ficar à vontade também. Então, vamos começar pela Carol. Só Tá. um minuto. Carol, pode... Perdão, eu perdi a Carol aqui. Deixa eu achar a Carol de novo. E pode ativar teu microfone. Carol, eu estou liberando o teu microfone. Você pode abrir? Está me ouvindo? Sim, agora sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a hemoterapia, se ela é boa para, se é recomendado para aumentar a imunidade, se ele concorda com os estudos sobre isso. Certo. Carol, muito obrigado pela pergunta, tá? Se eu não me engano, você deve estar falando de uma técnica chamada autohemoterapia, onde as pessoas retiram sangue venoso da veia, injeta o sangue no músculo, pode ser na musculatura glúteo, né, no bumbum, é bastante comum, ou no próprio braço, no músculo deltoide. É exatamente isso que você está falando? Eu acredito que sim, doutor. Ela já está com o microfone mutado de novo. Ah, tá. Então, veja só, essa técnica, se for isso, eu vou dar uma resposta técnica para a Carol e para todos que estão nos ouvindo. Essa técnica, ela não tem ainda nenhum estudo científico de nenhuma faculdade médica que comprove a sua eficiência. Porém, quando a gente faz isso, qual que é o objetivo principal? Entre aspas, tá? Ensinar para o sistema imunológico quais são as proteínas, os vírus, as bactérias que estão circulando no corpo, para que ele possa responder contra essas proteínas, esses vírus, essas bactérias, de forma antecipada. Então, é como se fosse uma espécie de, olha, peraí, sistema imunológico, deixa eu te ensinar o que você precisa fazer para caso você venha a ter encontro com determinado vírus, determinada bactéria, a resposta seja mais branda, menos intensa, de forma que eu não tenha nenhum problema de inflamação muito séria. O fato é, até hoje, Carol, nós não temos nenhum estudo científico que comprova o uso da autohemoterapia como eficaz contra as doenças. Porém, nós sabemos que muitas pessoas que usam a autohemoterapia têm certos relatos de que tem menos gripe, tem menos infecção, tem menos problemas, tá? Mas nós não temos nenhum estudo científico que comprove que isso é efetivo, eficaz, não. Eu, por exemplo, como imunologista, eu não recomendo, tá? Para os meus pacientes e nem para as pessoas que eu oriento nos meus cursos, eu não recomendo. Mas, tá aí, a gente sabe que as pessoas praticam, é muito usada, por exemplo, na área veterinária, a gente sabe disso também, que muitos tratadores de animais usam autohemoterapia, em especial em cavalos, é bastante comum, e eles têm tido resultados interessantes, mas não é um protocolo clínico, não é um protocolo médico que a gente recomenda, não. Doutor, o Newton estava com a mão levantada, mas aí ele fez a pergunta no chat. Tá. Os fatores de transferência, zinco, é melhor para evitar o Covid? O transfactor... Vamos lá. É uma pergunta muito importante que o Newton fez, e eu quero deixar isso bem claro. A única forma que nós temos hoje de se evitar a Covid-19 é não se infectar
pelo vírus SARS-CoV-2. Quer evitar a Covid-19? Não se infecte pelo vírus. Use máscara, mantenha as mãos sempre higienizadas, com água, sabão ou álcool, quando estiver disponível. E evite aglomerações, evite contato com outro ser humano, porque se ele estiver infectado com vírus, ele pode passar para você. Essa é a única forma de se proteger dessa doença. Nem a vacina é suficiente. As vacinas que nós temos disponível hoje, inclusive autorizadas pela Anvisa, elas têm ali uma taxa de eficácia de 50% a 80%. Significa que nem todo mundo que se vacinar vai conseguir se proteger contra o vírus. Olha só. Então, a única forma que a gente tem de evitar a doença Covid-19 é não se infectar pelo vírus. Mas, se eu tenho o meu organismo vacinado, se eu tenho o meu sistema imunológico equilibrado, com alimentos naturais, funcionais, como as vitaminas D, o zinco e os fatores de transferência, o meu sistema imunológico é mais equilibrado. Ele faz uma resposta imunológica de forma mais efetiva. Não é contra o SARS-CoV-2, é contra qualquer tipo de vírus e bactéria. Então, a resposta mais equilibrada, mais efetiva, vai causar menos sintomas. Porque o que a gente aprendeu na aula de hoje, gente? Algumas doenças é o próprio sistema imunológico que está causando sintoma. Não é a queda da imunidade, é o excesso de atividade do sistema imunológico. Não é queda, é excesso. Percebe? É o caso da Covid-19. E se você usa na sua dieta fatores de transferência, vitamina D, zinco de forma equilibrada, o seu sistema imunológico nunca irá gerar esse tipo de consequência em exagero. Então, protege da doença? Não. Equilibra o sistema imunológico? Sim. O sistema equilibrado, ele vai ter menos sintomas. Esse é a estratégia. Com menos sintomas, eu não vou precisar, por exemplo, me internar numa UTI, eu não vou precisar, por exemplo, de oxigênio, desde que a carga viral que o paciente recebeu não seja alta. Então, gente, por favor, se vocês têm alguma coisa para guardar dessa aula de hoje, entenda. Isso é a coisa mais importante de todas. O que vai definir se você vai ter o sintoma grave da Covid-19 é a quantidade de vírus que você receber. Eu não estou dizendo que eu quero que isso aconteça, pelo amor de Deus, é claro que não. Mas, se você for infectado por 10 partículas de vírus, você vai ter menos sintomas do que se você for infectado por 1.000, por 10.000 e assim por diante. Quanto menos vírus, mais facilmente meu sistema imunológico vai responder contra esses vírus, principalmente se ele estiver em equilíbrio, e assim eu consigo fazer uma resposta mais efetiva contra ele. Então, é isso. Máscara, isolamento social, higienização das mãos, sistema imunológico equilibrado, ou com as vacinas, ou de forma natural. Vitamina D, zinco, fatores de transferência. Doutor, o nosso tempo já estourou, mas nós temos aqui 6 pessoas com a mão levantada e algumas perguntas no chat. Vamos lá, vamos responder, porque isso é muito importante, né, Nelci? A gente não pode deixar passar de forma despercebida, não. Perfeito. Eu estou solicitando que quem está com a mão levantada, agora é a Rosimeire, que abra o microfone, mas só que vocês precisam aceitar abrir o seu microfone. Vamos lá, pessoal? Eu gostaria agora... de... Oi. Pode falar? Pode. Eu gostaria de saber, professor, qual é a chance de reincidência? A pessoa que já foi contaminada uma vez, a chance de reincidir, pegar de novo o vírus. Sim, excelente pergunta. Muito obrigado por essa pergunta. Gente, a chance
é a mesma, olha o que eu estou dizendo, a chance é a mesma da primeira infecção. Vou dar uma prova disso do que eu estou falando. A chance é a mesma. Isso significa que se você pegou Covid-19 uma vez, você não está protegido contra a doença. Infelizmente, não. Vou explicar por quê. Vocês já ouviram falar de um caso de uma pessoa muito famosa, ele chama-se Vanderlei Luxemburgo, ele é técnico de futebol, ele era técnico do Palmeiras, foi campeão agora da Copa do Brasil ontem, e ele pegou o vírus quando era técnico do Palmeiras, depois ele saiu do Palmeiras, ficou um tempão sem trabalhar, e depois ele pegou o vírus de novo. E na segunda vez que ele pegou o vírus, aí ele teve que ir para a UTI e ficou muito mal, inclusive. Tanto na primeira quanto na segunda. Então, o que nós já sabemos? A reinfecção, ela existe, ela é possível, em especial em sistemas imunológicos desequilibrados. E os sistemas imunológicos desequilibrados são esses que não têm os micronutrientes adequados, como, por exemplo, eu já insisti, zinco, vitamina D, fatores de transferência, porque a resposta imunológica fica muito exacerbada na presença do vírus. E aí que vem os sintomas. Mas se fosse o caso de um sistema mais equilibrado, mais adequado, aí sim, pode ser que você não venha ter os sintomas na mesma intensidade numa segunda infecção. Porém, atenção, depende da carga viral. Depende da quantidade de vírus que você recebe na segunda vez. Então, não protege. Pegar a Covid-19 uma vez não significa que você não vai pegar de novo, tá? Existe, então, na literatura médica, muitos casos de reinfecção. E a gente precisa ter cuidado. Tá bem? A Evânia. Boa noite, Evânia. Pode fazer a tua pergunta. Você está com o microfone... Tá? Ok. Está liberado. Gosto muito de tudo isso. Ok. Gosto muito de tudo isso. Primeiramente, eu sou ativista da autohemoterapia há 14 anos, então tenho milhares de relatos. E existe uma diferença gritante entre autohemoterapia e hemoterapia. Inclusive, acabei de fazer um vídeo essa semana passada sobre essa experiência no canal. Legal. Mas não vamos entrar nesse assunto, porque aqui a gente está falando de sistema imunológico. E estou amando esse curso. Aí, legal. a minha pergunta, Obrigada. Então, a minha pergunta, ela está direcionada ao zinco, porque, assim, como eu sou uma vegetariana estrita, então eu fui aqui conversando aqui, enquanto você estava dando a aula, eu estou o tempo todo no Google. Os alimentos que contêm mais zinco, porque, assim, de cara eu já penso no quiabo, né? Porque o quiabo, para mim, para vegetariana, é o zinco. Mas é claro que nós temos várias carnes e, assim, seguindo aqui a listinha, eu como metade do que tem zinco, tirando as carnes. E é o seguinte, como aconteceu comigo, o que aconteceu? Eu moro em Brasília há 30 anos e tinha 29 anos que eu não tinha pulado carnaval. Aí, ano passado, fevereiro do ano passado, 2020, eu tenho que contar isso para contar a minha pergunta. Eu fui pela primeira vez foi pular o carnaval pela primeira vez. Eu fui bonequeira, então, assim, debaixo do meu vestido tinha 30 crianças, e beijos, e abraços, e aquela coisa toda. E fevereiro, com certeza, o auge já estava acontecendo, com certeza, a contaminação de vírus a nível global. Em março, eu estava em casa, da minha licença de capacitação, e eu ando muito de bicicleta, andava muito mais ano passado do que esse. Andava muito de bicicleta mesmo, tipo, saía da Vila Planalto e ia até o Parque Olhos d'Água, que é muito longe, e voltava. Estava bem morena. E um belo dia, minha garganta fechou de tal jeito, e meu apetite, eu perdi meu apetite por 3 dias. Eu falei, uau! E assim, ninguém sabia ainda, né, que ia acontecer essa coisa toda. Realmente, eu tive Covid. E aí, o que acontece? Alimentação estrita, vegetariana estrita, autohemoterapia e detox do fígado. Eu faço limpeza hepática também todo mês. Ótimo! Então, tudo isso fez com que o vírus saísse de mim tão rapidamente que eu só senti 2, 3 dias e só isso, nada mais. Que coisa. Então, assim, é a qualidade de vida, buscar a qualidade de vida. Aí, a minha pergunta é o seguinte,
como o zinco ele está relacionado diretamente com a perda de apetite, é por isso que o zinco está relacionado, está dentro da indicação para alimentos? Então, Evânia, na verdade, o que o zinco faz, ele tem um efeito mais interno, tá? Dentro da célula. O zinco, ele é chamado de cofator de transdução de sinal. Que nome feio, né? Cientista é assim, né? Gosta de inventar esses nomes técnicos para as pessoas não entenderem o que a gente está falando. Eu faço o contrário, eu gosto de traduzir. É bem fácil. Olha só. Pensa numa célula, igual eu dei o exemplo no início da aula, uma bexiga de aniversário. Tá legal? Você enche a bexiga de aniversário, você tem aquele balão cheio. A célula é tudo que acontece dentro do balão. Para que as coisas aconteçam de forma correta ali dentro do balão, a célula tem que saber o que está acontecendo lá de fora. Ela precisa ter informações externas e levar essas informações para dentro da célula, em especial para o núcleo da célula, onde está presente o DNA, que é o genoma, que é responsável pela produção de todas as proteínas que a célula tem que fazer naquele dia, naquela hora, para ela não morrer, para ela fazer o papel correto dela. Agora, imagine uma célula do sistema imunológico, como, por exemplo, o linfócito B, que se diferencia em plasmócito, que faz a produção de anticorpos, que é essa proteína fundamental para inibir a ação dos vírus. Se faltar zinco, a célula é como se ela tivesse assim, ó, cega. É como se ela não estivesse enxergando o que está acontecendo ao redor dela. Porque falta esse elemento, esse microelemento essencial para o funcionamento interno da célula, para esse processo chamado transdução de sinal e para o funcionamento das enzimas da célula, que permitem que ela faça proteínas, que ela faça metabolismo do próprio basal da célula, que é a alimentação dela. Então, a falta de zinco simplesmente faz com que a sua, atenção, contagem de células imunológicas caem. Então, na hora que eu faço a análise do hemograma do paciente com falta de zinco, eu percebo nitidamente menos neutrófilo, eu percebo menos linfócito B, menos plasmócito, menos linfócito T. É notório. É porque as células, elas morrem antes da hora. Deixa eu te ensinar uma coisa. Uma célula imunológica, naturalmente, no organismo equilibrado, ela dura 3 dias no sangue, 72 horas. No organismo com falta de zinco, sabe quanto tempo que dura? Menos, tipo umas 70 horas, é 2 horas a menos. 2 horas a menos de células circulantes é 2 horas a menos de vida que você tem para aprender as coisas que o seu organismo tem que fazer no combate a vírus, no combate à infecção e tudo mais. Por isso que não pode faltar. O excesso não adianta nada, na verdade pode até prejudicar um pouco. Mas a falta impede que as células funcionem melhor. Isso não tem relação direta com o apetite, mas tem relação direta com o funcionamento normal e basal das células. Tá bom? O efeito do apetite, ele é indireto, mas o efeito principal sobre as células do sistema imunológico é a falta do zinco, que impede que as células funcionem corretamente, tá? Obrigada, doutor. Temos a Railda com o microfone aberto já. Ai, boa noite. Estou adorando, viu? Sou de Salvador, Bahia. Ei, Railda. Eu queria fazer uma pergunta, doutor, sobre eu tenho 64 anos e recente fui abatida com vírus e queria saber do senhor, assim, quanto tempo leva o vírus no organismo da gente para que a gente faça um teste? E o que eu já ouvi as prevenções, entendeu? E estou vendo também, estou me prevenindo com fatores de transferência, que eu ouvi vocês falarem aqui. Aí queria que você me dissesse assim, mais ou menos, que tomei um susto quando eu peguei o meu resultado. E aí eu queria saber quantos dias eu levo assim, de quarentena e, né, para fazer outro teste, e se eu já posso estar usando os fatores de transferência.
Tá joia, tá joia. Um abração, obrigado pela sua participação. São 15 dias de quarentena, tá bom? Obrigatoriamente 15 dias. Então, são 2 semanas cheias que você precisa ficar em isolamento mesmo. Então, até com as pessoas da sua família, de preferência, que elas possam disponibilizar para você os alimentos e tudo, e você não tenha contato direto com elas. O que é contato direto? Esse contato de proximidade, né? Falar muito próximo, estar próximo, temos que evitar isso, tá? Após esse período de 2 semanas, de 15 dias, você pode fazer um novo teste. Faça um teste molecular. O que é um teste molecular? É o que a gente vai tentar identificar a presença do vírus na sua mucosa ou na sua saliva. E aí, se ele ainda estiver presente na sua mucosa e na sua saliva, significa que você precisa continuar em isolamento. Muita atenção! Não adianta você fazer o teste de anticorpos, que é esse que normalmente é vendido em farmácia, que você faz na própria farmácia, que é com sangue na ponta do dedo, onde o objetivo é ver se você produziu anticorpos contra o vírus. Tanto faz se você produziu ou não. O que nós precisamos saber é se você continua transmitindo o vírus para outras pessoas, para que você se mantenha isolada até que a sua carga viral acabe. E quem é que vai acabar com essa carga viral? O seu próprio sistema imunológico. Se ele estiver equilibrado, ele vai conseguir fazer isso mais rapidamente. É assim que funciona a técnica, então. Então, respondendo, 15 dias de isolamento. Após 15 dias, você vai fazer o teste molecular, que é chamado de RT-PCR. O objetivo do teste molecular é identificar a presença do vírus na sua saliva ou na sua mucosa, tá? Então, é o tal teste do cotonete, né? Que enfia-se no nariz para pegar ali mucosa do nariz em busca de vírus. A gente precisa saber se você ainda está ou não transmitindo o vírus, tá? Após 15 dias de isolamento. Obrigada, doutor. Nós temos agora a Karina já com o microfone aberto. Pode falar, Karina. Olá, boa noite, professor. Meu primeiro encontro. É a primeira vez que eu participo, tá? E eu quero verificar algumas perguntas, são 3 perguntas, eu vou ser bem breve. É o uso da ivermectina, que tem alguns médicos que defendem, né? O que o senhor pensa disso? O fator de transferência, quais são as substâncias que tem no fator de transferência, né? Quais são os nutrientes? E sobre a dieta do fígado limpo em relação ao COVID. Tá joia. Bom, a ivermectina, ela tem sido prescrita por uma razão muito simples, tá? A ivermectina, ela diminui, obviamente, a sua carga de vermes, né? Porque é um medicamento para matar vermes intestinal. O intestino funcionando melhor é tudo de bom. Para quem? Absorção de nutrientes. Percebeu a lógica? Absorvendo os nutrientes, os micronutrientes, zinco, vitamina D, fatores de transferência, entre outros micronutrientes, o seu organismo funciona melhor. O organismo funcionando melhor de forma equilibrada, mais facilmente ele elimina o vírus. Além disso, alguns médicos, por causa de alguns artigos científicos que ainda não tiveram a validação, provas de pares, ou seja, não foram feitos mais testes, mostrou que alguns pacientes que se administravam com ivermectina em hospital tinham uma queda na carga viral, mas isso foi um efeito que não foi observado em muitos pacientes. Então, aqueles pacientes que a gente tive uma diminuição de carga viral, então alguns médicos eles estão indicando o uso, tá bom? É por causa disso. Teve queda de carga viral em alguns pacientes, mas isso não deu efeito estatístico a ponto de que isso virasse uma droga preconizada pela medicina tradicional. Perdão, pela medicina convencional. Então, esse é o caso da ivermectina. Eu, propriamente dito, prefiro seguir aquilo que a gente já tem validação clínica. Não é o caso desse medicamento contra vermes, tá? Não é o caso. Bom,
A sua segunda pergunta é relativa ao que é os fatores de transferência, quais são os nutrientes que vêm junto com eles, como que eles são, como que a gente pode usar e assim por diante. Veja bem, os fatores de transferência eles estão presentes nos seguintes alimentos. Colostro, o que é o colostro? É aquele leite até o 15º dia de amamentação dos mamíferos. Então, não é só do ser humano. Tem, por exemplo, na vaca. E aí existem empresas que purificam, é purificado, tá? Não é para você tomar colostro, não. Muito pelo contrário. É para procurar de empresas que purificam o fator de transferência do colostro. Já existe isso daí no mercado. Então, é purificado do colostro, inclusive é administrado junto com os outros micronutrientes. Então, você tem fatores de transferência associados ao zinco, fatores de transferência associados à vitamina D, a outras moléculas, a outros micronutrientes, por exemplo, levedura de cerveja, aveia, vitamina C. Então, existem associações. Então, é um aditivo purificado do colostro. Então, isso que é o fator de transferência. E a outra pergunta que você me fez é relativo... Nossa, eu me perdi. Você abre o microfone dela de novo, eu me perdi o raciocínio. Perdão. Será que a gente consegue? Se ela levantar a mão de novo? Se ela levantar a mão de novo. Tem quase 100 pessoas na sala. Eu esqueci de anotar e aí eu... Karine. Pode ativar teu som, Karine. Sim, é sobre o fígado limpo, a relação entre o fígado limpo, a dieta do fígado limpo e o Covid. Sim. A técnica da limpeza hepática, ela é uma técnica natural, né? É uma técnica natural, tradicional, inclusive, já de muitas décadas, muitos séculos que os seres humanos usam. Ela não tem um efeito direto sobre o sistema imunológico, mas, obviamente, se você tiver o seu metabolismo... Veja só, o fígado é uma glândula responsável por metabolizar todos os nutrientes que você obtém do intestino. A primeira glândula, o primeiro órgão a receber todo o sangue que vem do intestino é o fígado. Então, o que ele faz? Ele vai metabolizar, ele vai processar tudo que você se alimenta. Então, se você se alimenta de toxinas, por exemplo, isso prejudica o seu fígado. Se você se alimenta por excesso de alguma substância, pode ser proteína, pode ser gordura e assim, carne e tudo mais, isso também prejudica o seu fígado. Então, a ideia da limpeza hepática, ela está mais no campo intestinal, né? Praticamente uma limpeza intestinal, que vai diminuir a sobrecarga sobre o fígado. E o fígado funcionando melhor ao longo dos dias, ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses ou até anos, você vai metabolizar melhor tudo que você absorver no intestino. Isso vai favorecer a distribuição dos micronutrientes para todas as células do seu corpo, incluindo o sistema imunológico. Consequentemente, ele passa a funcionar melhor, mas é um efeito indireto, tá bom? E não diretamente. Neuci, antes da gente ir para a próxima pergunta, é porque a gente já está avançando um pouquinho aqui no tempo, eu queria te pedir uma gentileza. Para quem precisa do certificado de participação desse workshop hoje, vai ter sua carga horária de participação, eu já disse, tá? Esse certificado é muito importante, ele serve para atividade complementar na sua faculdade, serve para você colocar no seu currículo como profissional de saúde e para aquelas pessoas que sonham em ser um profissional de saúde também, tá? Depois eu vou ensinar para vocês como usar essa carga horária para bater, por exemplo, num curso profissionalizante na área de saúde. A Neuci acabou de colocar aqui para vocês agora um link no chat. A única coisa que você precisa fazer para obter esse certificado é entrar nesse link, então, clica nele aí, ou copia e cola aí no seu bloco de notas, na sua página de internet, para que você faça o cadastro nessa página, responda as perguntas que eu fiz lá para você. Se você prestou atenção nessa aula hoje, você vai conseguir responder todas as questões. E aí você vai ter o direito ao certificado, tá bom? Depois você vai receber por e-mail esse certificado, tá joia? Então, tá aí o link. Mas no final aqui do nosso debate, eu vou pedir para a Neuci postar novamente. É só clicar
para você poder responder as questões para receber o seu certificado depois. Tá joia? Neuci, vamos para mais algumas perguntas para a gente ir para o finalmente? Vamos lá. O Dinei já está com o microfone aberto. Pode falar, Dinei. Ok, boa noite, Neuci. Boa noite, professor. Boa noite. Do que eu queria perguntar já foi respondido, mas sobre a reincidência, né? Porque eu fui infectado em junho. Sim. E minha família toda também. Minha mãe foi agora, ela com 80 anos, porém todos tinham usado os fatores de transferência 2 meses antes. Sim. E a gente correlacionou isso a uma boa melhora à recuperação. Quem passou mal fui eu devido eu vendo o processo cirúrgico, né, de 2 processos cirúrgicos eu vim. Aí tive que usar a ivermectina, a azitromicina e o xarope COID-D, que tinha muita tosse, muita. Sim. E graças a Deus eu percebi que houve uma melhora muito grande. Ok. Não estou contestando aqui ao professor, né? Aqui em Natal, eu sou de Natal. E aqui teve uma médica infectologista que até bombou aí na internet, uma entrevista dela, onde ela colocou 42 estudos sobre a ivermectina, né, que tinha alguns randomizados e tal, e colocando que aqui na região nossa aqui teve um efeito muito benéfico. Para mim não importa essa polêmica, né? O que a gente quer é o povo bem, né? E eu quero agradecer, né? Eu quis só falar mais para agradecer e contar aqui meu testemunho com relação aos fatores de transferência. Perfeito. Inclusive, a maneira de usá-los corretamente, que o senhor mesmo tem colocado aqui a forma melhor da gente utilizar e tirar o proveito melhor. Tá bom? Então, agradeço aí, estou gostando muito aqui das informações. Obrigado, Neuci. Excelente. Obrigado. Nós temos a Débora de Oliveira já com o microfone aberto. Boa noite, professor. Foi um prazer conhecê-lo. É a primeira vez que assisto a sua aula. Eu estou encantada, quero te dar os parabéns. E fiquei muito feliz porque foi muito esclarecedor. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Ok. Mas eu queria falar o meu testemunho sobre os fatores de transferência, porque o meu esposo, ele foi acometido com Covid-19. Sim. E nós fizemos o teste, né? Então, o dele deu positivo e o meu deu negativo. E nós usamos o fatores de transferência desde 2011. E foi incrível que o meu esposo ele teve uma leve falta de paladar e de cheiro, mas ele não ficou nem um pouco prostrado. Eu que fiquei 3 dias, o meu que deu negativo, eu fiquei 3 dias prostrado, mas acho que eu estava me aproveitando, sabe? Para poder descansar mais. Então, eu queria dar o meu testemunho sobre os fatores de transferência. Obrigado. Mas eu sei que não faz muito parte do tema de hoje, professor, mas se o professor puder me ajudar, talvez em outra palestra, porque eu tenho uma amiga que está fazendo uso dos fatores de transferência já há alguns anos, e ela está muito frustrada porque ela ficou hipertensa, ficou diabética, e hoje assim, a situação dela é de muito cansaço, e ela crê no produto, faz o uso constante do produto, mas isso traz uma certa frustração. Talvez seja a forma como ela toma. Não, é porque é o seguinte, respondendo brevemente, eu prometo te dar uma resposta mais completa sobre isso na nossa 6ª aula, se eu não me engano, que é o 6º tema desse workshop, e aí eu quero ver você aqui de novo comigo, inclusive trazendo a sua amiga, onde eu vou falar justamente sobre isso que a gente chama de crise metabólica, né? Que é diabetes, hipertensão, obesidade, e como que a gente controla isso e qual que é a relação com o sistema imunológico, em especial o uso dos fatores de transferência para isso. No caso, é que ela precisa, primeiro, diminuir a carga no organismo dela do que está causando a diabetes, do que está causando a hipertensão antes dos fatores de transferência, porque senão ele intensifica ainda mais o sintoma. Então, é muito importante saber diferenciar entre causa primária do sintoma, quando é o sistema imunológico, e causa secundária. Por quê?
Se o sistema imunológico é secundário nos sintomas, aumentar a atividade dele acaba prejudicando. Então, este é exatamente o caso da síndrome metabólica, que é a hipertensão, diabetes. Então, primeiro a gente elimina a síndrome metabólica e depois reequilibra o sistema imunológico. Eu vou falar disso nessa aula, se eu não me encontro, eu acho que é o 6º encontro nosso. Participe com a gente, tá? Então, quinta-feira que vem tem mais uma aula, eu vou falar de fibromialgia, se eu não me engano, vai ser no 6º encontro e a gente faz esse debate de forma mais intensa, tá bom? Mas em resumo, é isso. Neuci, vamos para a última pergunta, então? Só vou te pedir de novo, Neuci, antes da gente ir para a última pergunta, pessoal, olha, se você precisa do certificado de participação dessa aula, não deixe de responder as perguntinhas que eu te fiz lá nesse link que a Neuci vai disponibilizar aqui para vocês no chat, tá? É só ir lá, se cadastrar, responder as perguntas que estão lá e pedir o seu certificado por e-mail que ele vai chegar para você. Caso você precise desse certificado, é só se cadastrar nesse link que a Neuci vai colocar aí para vocês já já. E aí a gente vai para a última pergunta por causa do nosso tempo, tá? E aí quinta-feira eu vou estar aqui de volta, onde a gente vai falar sobre fibromialgia e o sistema imunológico. Se você quiser aprender sobre esse tema, participe conosco, tá bom? Na quinta-feira, vai ser muito importante essa aula. Nós tinha uma pessoa aqui com o microfone aberto, acho que era a Isabel, ela fechou. Pedi para o Valderi. Pronto, o Valderi abriu agora. Nossa, obrigada pela oportunidade. Eu estou emocionada, pensei que eu não ia dar conta de falar. Eu sou muito leiga em questões de saúde, doutor Luiz, e fico muito feliz de ter te ouvido hoje. Eu tenho artrite reumatoide e há mais ou menos uns 10 dias, não mais que 10 dias, uns 15 dias, eu estou usando o fator de transferência, os produtos com fatores de transferência. Mas, é igual a pessoa que falou anteriormente, eu tive uma crise quinta-feira passada e eu me decepcionei, me desesperei, porque eu fiquei pensando assim, eu tomo imunossupressores para poder controlar os sintomas da doença, né? E eu pensei, será que de alguma forma os fatores de transferência, como fala, ativaram algo que não poderia ter ativado em termos do meu sistema imunológico, e o meu sistema imunológico está me atacando? Exatamente isso. Não tem jeito de usar concomitantemente as duas coisas. Por quê? O corticoide, que é a indicação preferencial dos médicos para tratar inflamações, como é o caso da artrite reumatoide, ele tem a capacidade de inibir o sistema imunológico, inclusive matando linfócitos. A gente, quando vai fazer um hemograma e pede e faz a anamnese do paciente, a gente pergunta, você está tomando algum medicamento? Se é corticoide, a gente já sabe que o nível de linfócitos dele circulante é menor. E aí você toma fator de transferência para quê? Para aumentar a quantidade de linfócitos, para ativar os linfócitos. Aí fica uma loucura. É como se você estivesse tentando apagar fogo jogando álcool em cima. Não tem jeito, né? Se você quiser apagar o fogo, você tem que jogar água, não é álcool, senão vai dar mais fogo ainda. Então, não tem como trabalhar com corticoide e fator de transferência ao mesmo tempo. De novo, nessa série de workshops que nós estamos tendo aqui, eu também preparei uma aula especial sobre artrite reumatoide, alergias, nós vamos falar das duas coisas nesse dia, e o sistema imunológico. Por favor, participe dessa aula, vai ser muito importante, tá? E lá a gente vai discutir com mais detalhes como que você faz para melhorar aí o equilíbrio do seu sistema e diminuir os sintomas da artrite, tá joia? Neuci, então, vamos encerrando. Eu quero agradecer a todos. Doutor, perdão.
Perdão, doutor, o senhor está com o microfone desativado. Aí, pronto. Então, agradecendo a vocês pela presença novamente. Foi uma honra recebê-los. Quinta-feira, às 20 horas, estaremos juntos novamente, onde nós vamos discutir mais um tema muito importante do sistema imunológico, que é a fibromialgia. Vai ser uma honra recebê-los aqui. Tá joia? Obrigado, viu? Obrigada, doutor. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, doutor. Muito boa obrigada. Noite. Boa noite. Boa noite. Foi ótimo. Obrigado, boa noite. Obrigada, Neuci. Obrigada, foi ótimo. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.